Olá, amantes estudantes da eletrônica. Esse laboratório aqui é o laboratório que já estudamos alguns itens dele, mas ele é um laboratório completo, tá? De eletromagnetismo. Aqui eu já tinha comentado o ímã com a barra, e já tinha feito exemplos com a bússola, eu já comentei num outro vídeo. Tá? Uma solenoide, o que acontece aqui? Aqui é a produção de corrente elétrica por magnetismo. Eu tenho um ímã, eu tenho uma bobina e uma lâmpada. Do momento que eu passo o meu ímã por aqui, eu provoco uma circulação de corrente, porque eu produzo corrente através do magnetismo. Então, movimentei aqui, ó, vou produzir corrente elétrica. Ele me dá a opção de eu colocar também um medidor de tensão. Ó. Em vez da lâmpada, quando movimento, eu gero tensão. Tá? Ó, a lâmpada fica melhor para visualizar o brilho dela. Se eu tiver um campo de intensidade baixa, o meu brilho é muito pequenininho, não é suficiente. Então, se eu tiver um campo com intensidade muito alta, o meu brilho da lâmpada é enorme. Tá? Então, isso aqui demonstra como é que é a produção de corrente elétrica por magnetismo. Aqui nós temos um eletroímã. O eletroímã, gente, nada mais é do que um ímã, tá? Feito, ó, através da bobina. O que acontece aqui? Nós temos aqui uma corrente contínua alimentando uma bobina. Essa corrente contínua, ela fica igual um ímã, com a polaridade normal de um ímã. Se eu mexer aqui, observa que muda a minha bússola, porque aqui é o sul, ó, o ponteiro do norte está apontando, e aqui é o norte, ó. Fica a minha bússola. Se eu diminuo a tensão, eu mexo no campo magnético, eletromagnético. Aqui está sem campo, porque não tem tensão, não tem campo. Quando eu coloco aqui, eu inverto o campo. Quando eu coloco a inversão da polaridade, o que acontece aqui? Inverte a polaridade do nosso eletroímã, né? Agora, olha só, eu vou inverter a tensão, observa que a bússola vai inverter. Ó, olha lá. O vermelho veio para a direita, ó. Tá? Agora, eu posso também fazer um teste com a corrente alternada. A corrente alternada, ela varia de um lado para o outro. Ó. Observa que ela está sempre mudando. Ora no valor, ora no outro valor. Olha a minha bússola, toda hora mudando. Aonde eu posso aumentar a minha frequência, colocar mais ciclos por segundo ou menos ciclos por segundo. Eu posso deslocar ela com mais... inverteu agora, fez a inversão com mais velocidade ou com menos velocidade. Aqui eu mexo na intensidade dela. Eu aumento o campo ou eu diminuo o campo. Aqui não tem campo nenhum, não tem nada. Ó. Aqui o campo é pequeno. Obviamente o campo é pequeno. Ele vai atuar, ó, vai ficar mais longe, vai ficando pior para a atuação dele, né? Quando eu aumento o campo, a intensidade dele aumenta proporcionalmente. Aqui é um transformador. O transformador, ele também utiliza o mesmo princípio. Por quê? Se eu tenho aqui um eletroímã ou um ímã e fizer um movimento, ó, eu produzo corrente elétrica. Ó. Tá? Só que a corrente contínua, olha que coisa interessante, hein? Como eu preciso estar movimentando o campo em relação à bobina, em corrente contínua, o que acontece? O transformador em corrente contínua, ele não passa. Por quê? Porque como o campo é fixo e o transformador é fixo, não há mudança de tensão. Só quando eu movimento um deles. Agora eu vou mudar a minha fonte. Vou colocar uma fonte de corrente alternada. Olha o que vai acontecer. A lâmpada vai acender. Tá? Por que a lâmpada vai acender? Ela vai acender porque a corrente alternada está sempre em movimento. Então, o meu campo está sempre se movimentando. Tá? Ó.
os elétrons circulando aqui, ora num sentido, ora no outro sentido. Se eu aumentar o número de espiras, eu tenho uma transferência melhor. Se eu diminuir o número de espiras, eu tenho menos indução. Tá? Observem aqui que o campo ele fica mais fraco. Ó. Ele fica bem fraquinho. Se eu aumento o número de espiras, o campo ele vai aumentar, ele vai transferir melhor a minha tensão. Então achei bem legal isso aqui, tá? Para a gente poder observar. Aqui também eu posso aumentar a minha área da espira. Eu posso diminuir. Para ficar mais fácil de ver. E por último, temos aqui um gerador. O gerador nada mais é que a gente poder utilizar uma força externa para movimentar o ímã. Então imagina que aqui é uma torneira. Pode ser um rio, pode ser uma hidrelétrica, pode ser um caldeirão, uma caldeira a vapor que vai gerar força para rodar isso aqui. Então aqui eu tenho o campo magnético em movimento gerando a minha corrente elétrica. Olha a bússola como é que muda. Tá? Posso também colocar o voltímetro. Se eu aumento o número de espiras, eu aumento também a minha intensidade. Tá? Se eu diminuo o número de espiras, eu diminuo a minha intensidade. Tá? Posso mexer na área da espira. Posso diminuir aqui. Se eu aumento a área, eu consigo ter mais campo, consigo aumentar o brilho. Olha o campo magnético aqui. E se eu aumentar a rotação, eu consigo aumentar o brilho, tá vendo? 100 rotações por minuto. A grande geração de energia elétrica. E nada mais é o gerador, gente, a hidrelétrica nada mais é que isso aqui. Tá? A gente vai produzir corrente elétrica através do movimento da água. A água que vai rodar o gerador e vai produzir então a corrente elétrica. Tá? Então eu peço que entrem nesse laboratório, eu vou deixar o link aí na descrição, façam suas experiências. Tá? Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Tá? Se inscrevam no canal para poder receber as notificações dos vídeos novos. Bons estudos e até a próxima.